Sejam bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as sextas-feiras, às 7h15, horário de Brasília, temos um encontro marcado para o compartilhamento solidário de conhecimentos entre os melhores profissionais relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Na contribuição com os melhores temas da atualidade, um belo café com Iva Bela. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é o estresse básico das redes sociais, mas estamos aqui. Tá tudo bem, o importante é que você está aqui, o importante é que a gente vai sim entregar esse conteúdo. Não, essas coisas acontecem, é assim mesmo, eu já estou acostumada com isso, né? Isso é o de menos, já teve problemas aqui de tipo ficar mudo e ninguém me ouvia, apenas o convidado, mas a gente levou adiante, não parou, o importante é a gente não desistir. Com certeza. Bom dia, Sampaio. Como é que vai você? Você está onde nesse momento? Me fale aí de onde é que você está nos tá aqui. Bom, eu estou aqui na cidade de Goiânia, onde eu moro, né? Estou nesse momento aqui no Campus 2 da Pontifícia Universidade Católica do Estado de Goiás, a PUC de Goiás, onde eu ministro aula cedo. Uau. E estamos aí, à disposição para tentar colaborar com os colegas. Muito bom, Sampaio. Aqui a gente tem pessoas do Brasil todo. O Aureli, ele está falando lá de Paraopeba, menino da Bahia, interior da Bahia. Eu conheço essa cidade. O Maico está em Goiânia também, né? Seu conterrâneo. O Rodrigo lá de Salvador. Maico tirando onda aqui comigo aqui. Ele é que é comedor de pamonha. Ai, meu Deus. Olha, mas pamonha é muito bom, viu? Eu não abro mão de uma pamonha. Goiânia é a única cidade do Brasil que eu conheço que tem loja de vender pamonha. Uau! Então eu vou amar Goiânia. Eu ainda não conheço Goiânia. Muito em breve eu vou estar por aí, né? Se Deus quiser. Mas assim, eu amo pamonha, amo café e pamonha, né? Tudo a ver. Eu acho que eu vou criar um podcast para mim, eu vou chamar de Café com Pamonha, alguma coisa assim, pamonha da segurança. Me chama que eu tô dentro. Muito bom, gente. Essa espontaneidade do Café com Segurança é que me faz sentir viva, sabe, Sampaio? Meu Deus, esse projeto é muito bom. Eu não consigo imaginar, eu estava falando aqui no início, a minha vida, a minha sexta-feira sem o Café com Segurança. Gente, o Johan Barbosa, né, esse grande amigo prevencionista que tem um programa, né, Sampaio? Não canso de dizer aqui, referenciar ele, que é o Gestão de Segurança de A a Z. É uma live que acontece toda sexta-feira, toda quarta-feira, né, no Instagram, às 7 horas da noite começa a live dele. E eu tenho aprendido demais, gente. Então, você que está aqui, que ainda não conhece o Johan, vale a pena segui-lo, né? Porque ele traz lá convidados fantásticos e, assim, é um incentivador, né, da área da segurança e saúde no trabalho. Aí ele está colocando aqui o seguinte: Goiânia, cidade maravilhosa, morei pertinho do Parque Vaca Brava, adorava caminhar lá e ouvir um bom sertanejo. Uau! Eita, deve ser muito bom. O sertanejo, nós temos tudo em comum, porque eu moro do lado do Vaca Brava. Nossa! Olha só, tá vendo, João? Ele era seu vizinho e você não sabia. A Conceição também tá por aqui. O Vitor, gente, o Vitor é meu afilhado, ele mora em São Paulo. A gente tá pertinho, viu, Vitor? Madrinha tá aqui por perto. Quem sabe a gente vai marcar para tomar um café juntos. E eu fico pensando, né? O Vitor, quando eu batizei, eu era adolescente praticamente, né? E a gente perdeu o contato, ele veio para São Paulo e tudo mais, e a gente reencontrou recentemente. Eu até fiz uns stories com ele. Gente, o Vitor tá um rapaz, cresceu, e eu fico pensando, o tempo passa muito rápido, né, Sampaio? E aí ele tá aqui agora acompanhando a gente, e ele tem um pezinho na segurança do trabalho também, ele trabalha com máquinas e equipamentos, a gente conversou muito sobre isso, né? E é muito bom, né? A vida, ela é assim, dá uma reviravolta, né? E a gente vai se encontrando, né? É muito bom, muito enriquecedor viver, gente, é muito bom. Sampaio, se a gente for puxar por esse lado aqui, eu não vou parar de falar, porque o tempo vai passar. De mão aí. Vamos lá. É isso. Olha, o Laércio já está aqui também, ele que talvez nem ia poder assistir a live hoje, mas ele se esforçou, está aqui. O Laércio, ele é o dono do blog, gente, o blog do Laércio, que é visto em diversos países e também vem fazendo a diferença no nosso Brasilzão. Muito bem-vindo, Laércio, ao Café com Segurança.
Sampaio, então assim, percebo que tem gente nova aqui. Faça uma breve apresentação, quem é o Sampaio, né? Para quem não te acompanhou há 15 dias atrás, né? Fale pra gente quem é esse grande profissional que está aqui nessa manhã de sexta-feira transmitindo o conhecimento. Vamos lá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Inclusive uma colega aí do Piauí de Teresina, que depois daquele café lá com segurança entrou em contato comigo, ela é técnica de segurança, trabalha no SESM, tinha um órgão público lá na minha cidade, Teresina, no Piauí. Então, eu sou engenheiro agrimensor, engenheiro de segurança do trabalho. Atualmente eu sou engenheiro de segurança do trabalho da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, desde 2009, mas já atuei no Estado de Goiás também como engenheiro de segurança do trabalho. A Conceição está mandando aqui um oi, que é lá de Teresina, no Piauí. Já trabalhei por 15 anos no Senai, aqui de Goiás, como engenheiro de segurança do trabalho, também trabalhando com avaliações ambientais, com consultorias para as indústrias, com cursos técnicos e também na área ambiental, a gente trabalhava na área ambiental. Enfim, estou aqui na batalha final para concluir um doutorado lá em Portugal, na área de segurança do trabalho, e sou professor aqui na PUC de Goiás, e também sou presidente da Associação Goiana, já fui presidente por 2 mandatos, sou presidente da Associação Ibero-Americana de Engenharia de Segurança do Trabalho, e estamos aqui tentando aprender. Bom dia aí pro Benvenuto que entrou aí. Fica aí, meu. Você entra e não sai, não. Essa foi boa. Essa não serve só pro Benvenuto, não, tá, gente? Serve para todo mundo aí. Exatamente. Vamos falar até o final, porque é muito bom ter essa energia, ter vocês aqui. Estou aproveitando a deixa aí do Sampaio. Vamos permanecer todos até o final. Em novembro estou lá em Recife, no Coneste lá. Aproveitando essa deixa aí também, Sampaio, eu já quero fazer um convite também especial, né? Aproveitando que o nosso presidente, engenheiro Benvenuto, entrou aí, né? E quero acolhê-lo e agradecer pelo tamanho incentivo ao Café com Segurança, né? Ele, em nome da ANEST, né? Que tem sido grande apoiador. Inclusive, a indicação do Sampaio está aqui, foi do nosso colega engenheiro e presidente, né? Benvenuto. E referenciar o Coneste, gente, faça logo sua inscrição, é um evento grandioso, você não vai se arrepender de estar lá. Inclusive, Sampaio, aqui no feed do meu Instagram, eu estou realizando um sorteio valendo um ingresso para a entrada do Coneste. Então, vale a pena você participar, né? E querendo ou não, é uma forma de divulgar o evento, porque um dia o Coneste fez uma grande diferença na minha vida. Então, é por isso que eu divulgo tanto, é por isso que eu falo tanto desses eventos, porque hoje, como eu sempre digo, eu sou uma profissional antes, né, do network na segurança do trabalho e hoje eu sou outra profissional. Então, a gente precisa, se mover. É a frase que eu falei no início do café. Se a gente não mover os nossos pés, se a gente não fizer a nossa parte, o milagre não vai acontecer. A gente precisa deixar a nossa parte e a parte de Deus para ele fazer. Mas a gente precisa fazer a nossa parte se a gente quer que Deus faça a dele. Ok, eu queria também mandar aqui um bom dia para a Viviane, que está cumprimentando aí, para o Milton, colega aqui, que é engenheiro de segurança do trabalho do Estado de Goiás, meu colega. Enfim, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa série. Vamos lá, né? Gente, o Sampaio ele já esteve aqui, ele já entregou muito conteúdo relacionado ao serviço público. Sampaio, se você puder, né, fazer uma contextualização do que foi entregue na live passada, né, quais são os pontos que a gente mudou, e aí para a gente já entrar no assunto de hoje, né, porque tem muita coisa para a gente aprender com o Sampaio hoje, gente. Vamos lá, rapidamente, naquela primeira conversa nossa, a gente explorou um pouquinho de uma situação particular do serviço público em matéria de segurança do trabalho, que é o fato de, no caso do Brasil, diferentemente de países da Europa, a regulamentação dessa matéria não alcançar o serviço público, né? Isso porque, rapidamente, né, a legislação de segurança do trabalho ela tem como fonte principal a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. E a CLT tem um capítulo específico que trata da segurança do trabalho, e depois a Lei 6.514 de 79, que na prática foi uma alteração da CLT, ela criou a possibilidade, deu ao Poder Executivo o poder de legislar nessa matéria, na medida em que autorizou o Ministério do Trabalho a criar as chamadas normas regulamentadoras. E as normas regulamentadoras, salvo engano, a NR1, diz que elas alcançam toda e qualquer atividade, inclusive no serviço público, desde que o empregado tenha uma relação de trabalho regida pela CLT. O que não é o caso dos servidores públicos. Sejam servidores públicos efetivos,
são os servidores públicos comissionados. Em função disso, nós não temos um padrão legal que normatiza, em primeiro lugar, a obrigatoriedade da prevenção e, em segundo lugar, os padrões que devem ser observados nessa prevenção. Então, acaba que o serviço público, com o tempo, foi dando o seu próprio jeito, só que esse jeito, que é uma espécie de autorregulamentação, ela ocorre a partir de concepções próprias de cada órgão, de cada prefeitura, e etc. E a gente tem aí um emaranhado em termos jurídicos que procura fazer um enquadramento legal dessa matéria, portanto, criando uma desigualdade, porque não são todos que fizeram isso, então uma desigualdade em termos de alcance e uma desigualdade em termos de concepção, sendo que cada órgão desse acaba pensando da sua forma própria como deve ser a segurança do trabalho. Então, nesse contexto, isso cria uma dificuldade adicional para se atuar no serviço público e coloca um desafio para nós, que é o que eu falei, que é de pensar numa lei nacional de segurança e saúde do trabalho no âmbito do serviço público, desde o nível municipal até o nível federal, envolvendo os 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, esse foi um pouco o contexto que nós colocamos, e rapidamente eu disse que atuar no serviço público encerra um desafio muito particular para quem está lá dentro, porque a dinâmica não é igual à dinâmica de uma empresa particular, de uma empresa privada. O serviço público não tem dono, empresa tem dono, tem proprietário, o serviço público não tem dono, né? O serviço público é muito sensível às questões políticas. Nem tudo é decidido a partir de uma avaliação técnica. Eventualmente depende do que, enfim, a chefia de um órgão público acha que é mais interessante fazer. A velocidade no serviço público é diferente da velocidade dentro das empresas privadas. Uma empresa privada, um diretor pode chamar um engenheiro, fazer uma discussão rápida, tomar uma decisão e já mandar implementar. O serviço público não funciona assim. Tudo diferenciado, tem vários filtros, tem o seu tempo próprio para a decisão acontecer. Mas, no final da história, sendo os trabalhadores do serviço público, são trabalhadores tanto quanto aqueles que atuam no setor privado. E, portanto, estão expostos da mesma forma que estão aqueles a situações que podem provocar acidentes ou doenças ocupacionais. E, portanto, há que se fazer a prevenção para evitar que esses trabalhadores adoeçam ou se acidentem. E, por último, a questão do absenteísmo no serviço público, ou seja, o afastamento do trabalho em função de situações de saúde, ele é real, é significativo, e em muitos casos ele é maior do que no setor privado. E quando um trabalhador de serviço público se afasta, ele vai causar um prejuízo na prestação de serviço daquele órgão, além do que é a saúde daquele trabalhador que está correndo risco. Então, eu falei muito rápido, mas acho que em síntese foi basicamente isso, principal. Exatamente, Sampaio. E assim, gente, se você tem mais alguma dúvida em relação ao que o Sampaio falou aí, a live ficou gravada, tá? Tanto no meu feed quanto no feed do Sampaio. É só você acompanhar lá na íntegra. Sampaio, diante do que você contextualizou aqui, o Fábio Queiroz, que é um grande profissional da segurança do trabalho lá de São Paulo, ele falou o seguinte: ASO é assim mesmo. Uma vez eu escutei de um servidor público que ele nunca fez um ASO. Fala um pouquinho sobre essa questão aí, Sampaio. É assim, o que acontece? Existem as obrigações que são rotineiras em termos de segurança do trabalho, né? E em qualquer empresa. Então, uma delas são chamados os exames ocupacionais, né? Que aí você tem os exames admissionais, os periódicos, os complementares e os exames demissionais. Então, toda vez que um trabalhador ele é admitido por uma empresa, ele tem que passar por um exame admissional, que ao final, o relatório do médico trabalha se ele está apto ou não àquela tarefa, àquela atividade. E isso é materializado por meio de um documento chamado ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. O que acontece com o serviço público? O serviço público, pelo que eu já relatei anteriormente, pela falta absoluta de regulamentação, eventualmente alguns órgãos públicos nem têm essa prática. Quando você vai tomar posse num cargo, você é concursado, passa e vai tomar posse, você faz um rigoroso exame admissional para entrar no serviço público. Mas depois que você está lá dentro, eventualmente não acontece mais nada, né? Agora mesmo, ontem eu estava conversando com um amigo aqui, o Sadimar, que é o diretor de segurança do trabalho aqui da Prefeitura de Goiânia,
E eles estão nessa luta para viabilizar todos os exames ocupacionais, em geral os tais ASOS, dos servidores públicos da Prefeitura de Goiânia. Nós, na Assembleia Legislativa, já fizemos isso N vezes. Nós temos o nosso programa de controle médico de saúde ocupacional, onde estão previstos os exames periódicos e complementares. Atualmente nós já temos uma médica do trabalho, e aí os servidores são convocados, a partir de um planejamento, a comparecer ao SESMIT, para que possam ser feitos esses exames complementares ou regulamentares, periódicos, etc. Mas muitos órgãos públicos não vão ter isso. Então, essa pessoa que falou isso para esse colega, provavelmente não está falando nenhuma inverdade. É uma realidade da maioria dos órgãos públicos no Brasil. É verdade. Nós temos aqui o pessoal participando bastante, e eu gostaria de colocar aqui o Johan Sampaio. Ele está falando o seguinte: um dos grandes problemas que eu vejo hoje são os hospitais, que tem todo tipo de contratos terceirizados, contratados, temporário. E em Goiás, essa realidade também é assim? Há esses problemas, Sampaio? Deveria saber especificamente do seu estado. Com certeza, e não é só no serviço público, né? É nas empresas privadas também. No Brasil, a lei da terceirização, ela avançou de tal forma, porque antes, o que acontecia? A lei da terceirização dizia que você poderia terceirizar as atividades meios, mas não as atividades fins. Significa dizer isso? Digamos que eu monte uma padaria. Então, minha principal finalidade é produzir pães, por exemplo. Mas eu tenho ali o serviço de entrega de pães, eu tenho a limpeza da padaria e etc. Eu posso terceirizar isso, contratar uma empresa que se encarrega de fazer as entregas, que se encarrega de fazer a limpeza. Mas quem faz o pão sou eu, que sou o padeiro, que sou o panificador, vamos dizer assim. A lei da terceirização diz, não, agora você pode não só terceirizar a atividade meio, mas também a atividade fim. É que nem você imaginar que nós temos a Universidade Federal, por exemplo, aí na Bahia ou aqui em Goiás. Lá você tem terceirizar a segurança, a limpeza. Daqui a pouco eu posso terceirizar os professores. Ao invés de a gente ter professor concursado, eu contrato uma empresa que me manda os professores. Então, em função dessa facilidade da terceirização e de outras situações, você acaba tendo uma situação muito complexa nas empresas e nos órgãos públicos. Você tem servidor comissionado, servidor efetivo, servidor terceirizado, um servidor que está ali à disposição. Então, é uma realidade muito complexa, inclusive isso está criando uma dificuldade adicional para a questão do e-social, que cada servidor tem uma situação particular. Então, isso é real, isso nos obriga a ter uma gestão muito fina, de tal sorte que a gente consiga, digamos assim, adequar a nossa gestão a todas aquelas situações totalmente diferentes umas das outras, né? Então, essa é uma realidade que dificulta um pouco. Só para encerrar, por exemplo, na construção civil, você chega hoje num prédio, numa obra de 24 metros, daí você tem lá, sei lá, 30 operários, daqueles 30, nem o engenheiro é empregado da construtora. O engenheiro ele tem uma empresa, que é uma pessoa jurídica que presta serviço para a empresa. Quem está ali executando aquele serviço é de uma empresa terceirizada. Então, como é que você resolve isso? Aí tem que recorrer à legislação, tem que verificar caso a caso e ver como é que faz a gestão. Mas esse é o desafio de todos nós. É verdade. Eu percebo que o Maicon e o Milton estão participando aqui, falando, né, sobre como é o serviço público em Goiás, e é um referencial no Brasil, né? Eu tenho notado que vocês aí em Goiás, de fato, têm feito a diferença. E, gente, você que está aqui nos acompanhando, vale a pena ler os comentários que eles estão colocando aí. Muito bom, obrigada pela participação, viu, Milton e Maicon. E, Sampaio, já que você falou sobre esse ponto aí, eu queria que você trouxesse para a gente aqui, né, nessa manhã de sexta-feira, quais são as alternativas que pode sanar, né, que pode ajudar nessa omissão legislativa, né, e regulamentar no que diz respeito à saúde pública. Quais são os pontos que você enxerga, né, além, né, digamos assim, né, hoje eu já consigo visualizar em andamento aí o protocolo de intenções, né, que a ANEST fez junto ao Ministério Público, ainda está em andamento, obviamente. Mas, assim, o que você traz hoje, né, como uma proposta de solução para isso? O que você enxerga, você que está dentro do serviço público?
Uhum. Bom, como eu já havia dito naquela nossa primeira conversa, eu entendo que, do ponto de vista estratégico, para o serviço público, eu acho que a gente tem que manter erguida essa bandeira da regulamentação da segurança do trabalho em nível nacional, porque você criaria uma obrigação de todo e qualquer órgão público, igual faz qualquer empresa privada, fazer o seu dever de casa, que é a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Acho que essa é uma luta que tem que se manter permanente até que um dia nós alcancemos um resultado. Entretanto, enquanto isso não acontece, os órgãos públicos vão tentando, ao seu próprio modo, encontrar uma saída. E nesse caso aqui, o caso de Estado de Goiás, que de fato o Estado de Goiás tem um certo protagonismo nessa situação, porque já começou isso há bastante tempo, antes de 2006, salvo engano, lá para 2004, 2005, já tinha um decreto estadual que começava a criar as condições objetivas para se fazer a prevenção de segurança do trabalho envolvendo os servidores públicos do Estado de Goiás, né? E aqui eu tenho que fazer um registro, destacar o papel do Ministério Público do Estado de Goiás, que brigou muito por isso, especialmente por meio da Promotoria de Saúde do Trabalhador, na época, sob a liderança do Dr. Vilani Camapum. Foi um parceiro importante nosso aqui no Estado de Goiás, né? O Estado de Goiás, vou falar aqui, não é para poder dizer que é o melhor, não é isso, mas só para servir de referência. O Estado de Goiás começou com um decreto, isso lá, acho que em 2002, 2004, o Mário pode me ajudar aí. Depois de um longo tempo, em 2015, chegou um momento importantíssimo, que foi aprovar uma lei, uma lei instituindo a política de segurança do trabalho no Estado de Goiás. Então, isso é importante porque um decreto ele pode ser revogado a qualquer momento, né? Sim. E uma lei tem um outro nível de segurança jurídica, digamos assim. E essa lei, ela trouxe toda a experiência de mais de 10 anos, 12 anos, que a gente vinha fazendo a segurança do trabalho no Serviço Público do Estado de Goiás. Então, ela conseguiu representar todos os erros e acertos que nós tivemos ao longo de 12, 13 anos, né? E só para dar um destaque da lei, que é uma coisa interessante, por exemplo, o SESMIT, que está na NR4, qual é? É engenheiro e médico do trabalho, e enfermeiro do trabalho. Engenheiro, médico e enfermeiro do trabalho. Técnico de segurança do trabalho e o técnico de enfermagem do trabalho. O SESMIT do Serviço Público, por exemplo, no caso do Estado de Goiás, ele é muito mais ampliado. Ele é muito mais ampliado. Por quê? Porque ele traduz uma leitura já um pouco mais evoluída dessa questão da segurança do trabalho. Porque a leitura, a compreensão da segurança do trabalho mais tradicional está muito focada nos riscos tradicionais, riscos físicos, riscos químicos e riscos biológicos. No âmbito do serviço público, talvez os riscos psicossociais e os riscos ergonômicos sejam mais relevantes do que esses riscos tradicionais. Então, isso também tem que ser refletido na composição do SESMIT. Então, por exemplo, o SESMIT, que está previsto na lei, no caso aqui do Estado de Goiás, ele envolve, além desses profissionais tradicionais a que eu me referi, ele envolve assistente social, ele envolve psicólogo, ele envolve educador físico, ele envolve fisioterapeuta, você entendeu? Então, ou seja, por quê? Por que ele tem que envolver esses profissionais? Porque nós estamos partindo de uma concepção de perigos ou de fatores de riscos que não estão restritos àquele trinômio físico, químico e biológico. Sim. Não é? Então, esse é um ganho em termos de um novo conceito do que é o objeto da segurança do trabalho, no caso do serviço público. Né? E já que você falou sobre isso aí, Sampaio, traz um pouquinho sobre essa questão dos riscos psicossociais, né? Você falou sobre isso e me chamou bastante a atenção, visto que, né, hoje é um grande desafio na sociedade, são os fatores psicossociais, né? Estamos vivendo um momento pós-pandemia, né? Muita coisa mudou, o novo normal, né, digamos assim, e eu percebo que isso tem intensificado. Como é quais são os riscos mais presentes, né, no que diz respeito aos psicossociais no serviço público? Exatamente. O que acontece? É compreensível que lá atrás toda a atenção tenha sido dedicada aos riscos físicos, químicos e biológicos. Isso é totalmente compreensível. E esses riscos não deixaram de existir. Eles são totalmente importantes. Acontece que se discutia segurança do trabalho lá atrás, mas no ambiente industrial, né?
Então, no ambiente industrial, é óbvio que o ruído é fundamental, que o calor é fundamental, que a vibração é fundamental, né? Por isso, esses riscos recebem uma importância, uma atenção muito grande. Mas o trabalho, a organização do trabalho, ela muda constantemente, não é? Eu sempre me recordo aqui de uma frase no Congresso Internacional de Saúde Mental do Trabalho, que acontece aqui em Goiânia, que vai ter inclusive agora no dia 28, no dia 20 a 28 de outubro, uma coisa assim. Eu acho bom as pessoas olharem lá, é um congresso importante, e eu vou dar inclusive uma colaboração lá nesse congresso. Então o que acontece? Ela dizia o seguinte, essa expressão mão de obra, o que ela traduz? Ela traduz uma expressão que entende o trabalho como resultado de muito esforço físico, né? De muito esforço físico. Mas ela dizia o seguinte, ora, atualmente a gente vive numa realidade em que o trabalho exige cada vez menos força física e cada vez mais esforço mental. Então, cada vez mais o trabalho, ele tá exigindo de um esforço mental. Cada vez mais o trabalho ele é caracterizado por uma exigência de cognição, de inteligência e etc., de lidar com softwares. É um ambiente que a gente, não vou falar o termo trabalho inteligente, que seria uma agressão a outra forma de trabalho, mas é um trabalho que não é a força física que vai fazer a diferença. Ora, então, se eu desloqueio o eixo, digamos assim, da fadiga, é menos fadiga física e mais fadiga mental, é compreensível que a saúde mental assuma uma importância que não tinha talvez no passado, ou que até tinha, mas que ninguém reconhecia, não é? Então, o que acontece? A saúde mental, ela decorre fundamentalmente dos chamados riscos psicossociais, né? Os riscos psicossociais, eles envolvem uma série de fatores que vão provocar fundamentalmente um nível de estresse elevado, que é o gatilho para uma série de doenças, como a depressão, mas não só isso, não só doença mental. Por exemplo, tem uma teoria que é chamada teoria do Karasek, que chama demanda-controle, que eles fizeram isso final da década de 70, que eles tentaram mapear, estimar o nível de estresse relacionado ao trabalho, baseado em duas variáveis, que ele chama de demanda, que são as demandas psicológicas que decorrem de uma atividade do trabalho, e controle, que significa o grau de autonomia que um trabalhador tem ou não para exercer aquela atividade. Então, a pior situação que ele coloca lá é quando um trabalho provoca muita demanda psicológica, ou seja, o nível de tensão, né, que provoca de ansiedade é muito elevado, e ao mesmo tempo o trabalhador não tem absolutamente nenhum controle sobre o que faz, não tem autonomia naquilo que ele vai fazer. Então essa combinação de uma elevada demanda psicológica combinada com a falta absoluta de controle sobre o que você faz, cria um estado de tensão muito elevado. E aí ele pegou essa situação para provar que isso tinha uma relação muito significativa com doenças cardíacas, por exemplo. Não é? Então, o que acontece? Os riscos psicossociais compreendem toda e qualquer situação no trabalho que provoca tensão, né? Que provoca tensão. E aí, existe uma série de fatores de riscos psicossociais que já são consagrados pela literatura, como isso que eu acabei de falar, autonomia no trabalho, como, por exemplo, a escassez ou a ausência de recursos para você realizar a sua tarefa, a falta de reconhecimento no trabalho. Isso é uma coisa muito grave, seja o reconhecimento dos pares, dos colegas, seja o reconhecimento da chefia. Quer dizer, isso me faz lembrar uma outra teoria que eu tive que dar uma analisada, que é de um professor alemão, que se chama Johann Sirgris, acho que esse é o nome dele, e essa teoria, o nome dela chama desequilíbrio entre esforço e recompensa. Ele parte do princípio de que nós, seres humanos, levamos muito a sério o que eles chamam do princípio da troca social. Ou seja, a gente, quando realiza um esforço, a gente tem expectativa de ter uma recompensa por aquele esforço.
Então, quando há um desequilíbrio entre o esforço que eu despendo para realizar uma atividade e a recompensa por aquilo que eu fiz, aquilo cria uma percepção negativa, um sentimento negativo de que eu não estou sendo devidamente recompensado. E essa recompensa não é necessariamente salário, é o reconhecimento pelo trabalho, por exemplo. Então, esse desequilíbrio, ele cria uma situação para o estresse, né, que pode ser a porta de entrada para uma série de situações patológicas. Não é? Inclusive o presenteísmo, como citou aí o nosso amigo Michael. O presenteísmo já é uma situação também muito importante, que está associada a alguns fatores de risco psicossociais, como, por exemplo, o temor de perder o emprego. Né? Então, muitas pessoas, até eu respondi uma vez num congresso, o pessoal me perguntando, o absenteísmo no serviço público não é maior do que nas empresas privadas? Eu falo, olha, depende do setor e depende do que a gente analisa. Se eu pegar a área da saúde, por exemplo, pública, a área da segurança pública e a área da educação pública, eu vou concordar que o absenteísmo ali é exagerado. Exagerado não, ele é grande, ele é alto. Não porque as pessoas não queiram trabalhar, mas porque elas têm péssimas condições de trabalho, por um lado, e porque o conteúdo da atividade é altamente estressante. O que é ser enfermeiro num serviço de urgência, numa UPA, numa unidade de saúde pública? O que é ser professor numa escola pública, no ensino fundamental, que tem 50 alunos na sala de aula, o quadro está quebrado, não tem o data show, só tem o giz, os alunos não dão 1 minuto de calma para o professor. Eu até brinco assim, todo mundo quer bater no professor, o aluno quer bater no professor, o pai do aluno quer bater no professor, a coordenadora, a diretora. Então, o que é a vida desse trabalhador, de um professor de um ensino fundamental ou de ensino médio? Então, é uma atividade que é potencialmente muito patológica. Então, é normal que ali tenha um nível de afastamento mais elevado. Né? Por outro lado, muitas vezes, um eventual baixo absenteísmo na atividade privada não necessariamente traduz uma gestão de segurança do trabalho mais eficaz, mais eficiente. Traduz o medo de perder o emprego, ou seja, as pessoas estão doentes, mas permanecem no trabalho, que é aí que a gente chama isso de presenteísmo. Por quê? Porque ela tem medo de perder o trabalho dela, de perder o emprego, porque a empresa não tem o nível de compreensão, de comprometimento que deveria ter com a sua saúde pessoal. Né? Então, é essa questão toda. Então, só para fechar aqui essa questão dos riscos psicossociais, em alguns setores da economia, e não só do serviço público, os riscos psicossociais começam a ser o motivo principal dos afastamentos. Eu lembro um tempo atrás, já faz um tempo, que uma pessoa do INSS estava dando uma palestra e ela disse assim, você sabe qual é a atividade que hoje mais afasta o trabalhador? As pessoas, não, é a atividade bancária. Os trabalhadores dos bancos são os que mais se afastam. E por que será que isso acontecia? Eles não estão no trabalho de esforço físico, eles trabalham num ambiente climatizado, todo mundo de gravatinha, cafezinho, tudo. E por que eles adoecem tanto? Por que será? Porque o conteúdo da atividade, ele é muito patológico, tem um potencial elevadíssimo. Por quê? São metas inatingíveis para serem cumpridas, né? A ameaça de perder o emprego está ali o tempo todo, ou de perder... Como é que alguém vira gerente de uma conta no banco? É pelos resultados que ele dá para o banco. Se ele não conseguir ter aquele desempenho, ele perde aquele cargo. Se ele perde aquele cargo, ele perde metade do salário. E como é que fica a despesa dele em casa? Você entendeu? Então, essa questão dos fatores de risco psicossociais, eles estão cada vez mais ganhando espaço e cada vez mais explicando os afastamentos. Porque, ora, será que num banco ou numa escola, o que é importante é o ruído, é o calor? Olha, certamente não é. Com certeza não é. No hospital, o colega falou, é uma realidade de alta complexidade. Por acaso, ontem eu fiquei até meia-noite conversando com um amigo meu, engenheiro em São Paulo, que trabalha no hospital, estava trocando algumas ideias com ele, e é um desafio enorme, porque no hospital tem todos os riscos do mundo que você pensar, e outros que você nem imagina que tem. Tem risco físico, químico, biológico, então, não precisa nem falar. Né? Risco social, não precisa nem falar. Risco ergonômico, não precisa nem falar. Eu fiz um artigo um tempo atrás para avaliar o afastamento de enfermeiras da atividade de saúde, e o risco ergonômico ele é fundamental
nesses afastamentos. Né? Então, ou seja, o que eu quero dizer é que todos os riscos são relevantes, mas é preciso que nós tenhamos a capacidade de perceber que determinadas atividades, alguns riscos são mais relevantes em função do conteúdo da atividade. E no serviço público, eu não tenho dúvida de afirmar que, para mim, os riscos ergonômicos e os riscos psicossociais talvez sejam os mais relevantes, sem prejuízo dos demais. É óbvio que no hospital, mas é difícil até dizer qual é o mais relevante, mas os fisiológicos dos hospitais talvez seja a primeira categoria, né? Então, e aí isso lança um desafio, porque engenheiro de segurança do trabalho entende de risco psicossocial, técnico de segurança do trabalho entende de risco psicossocial, como é que é isso? Mas ele está lá, você vai ter que fazer a gestão desse risco. Como é que você vai fazer? Amigão, tem que estudar. E não só tem que estudar, os TESMIT, as equipes multiprofissionais de segurança do trabalho, tem que trazer para dentro delas outros profissionais que não estão na NR4. Por exemplo, o psicólogo. Você entendeu? Exatamente. Exatamente. É verdade. E aí, Sampaio, eu percebo que esse é um assunto, né, que dá o que falar mesmo. O Johan está falando o seguinte: Sampaio, você tocou em um ponto muito importante: metas abusivas, administração econômica, fazendo um trabalho de vários, né? Os CIDs, né, transtornos mentais, já estão entre os 3 maior número de afastamento, né? Vem a síndrome de Bernoulli e tudo mais. Isso é verdade. 1 a cada 5 trabalhadores. Obrigada, Johan, o apoio aí, né? E complementar esse assunto aí. Eu percebo que, de fato, é isso mesmo, né? Então, como o Sampaio disse, né? Não são os riscos químicos, físicos e biológicos. Óbvio que também, né? Mas o que mais hoje precisa ser observado são os fatores psicossociais. E a Norminha está por aqui, né? A revista Norminha. Muito bom dia, Maioli, né? Essa revista que vem fazendo a diferença aí toda semana com uma edição. Eu também, né, gosto de divulgar a Norminha, gente, porque lá eu também aprendo. Então, tudo que é bom para mim, tudo que faz a diferença na minha vida, eu compartilho com vocês. E a revista Norminha é uma revista parceira dos profissionais da segurança e saúde do trabalho. E lá na Norminha, Sampaio, já tem um espaço, né, para o Café com Segurança. Ela também divulga o nosso projeto. E aí, juntos, literalmente, somos mais. Bom dia, Maioli. Muito bom ter você aqui conosco no Café com Segurança. Sampaio, e assim, né? Hoje nós prometemos entregar, já estamos, o horário avançou, mas eu gostaria que você falasse pelo menos um pouquinho sobre as oportunidades no serviço público. Quais são as oportunidades que você enxerga? Quem está aqui, né, que pretende entrar para fazer segurança do trabalho, né, no serviço público, quais são essas oportunidades, Sampaio? Olha só, eu recomendo às pessoas a ficarem vendo aí as informações da internet. Toda hora tem concurso público. Agora mesmo está aberto o concurso público do Senado Federal, né, que tem vaga para engenheiro de segurança do trabalho, para enfermeiro do trabalho. Dá uma olhadinha lá que tem alguma oportunidade. São concursos, infelizmente, muito concorridos, porque geralmente é uma vaga, 2 vagas, né, etc. Quando eu fiz o concurso aqui na Assembleia de Goiás, tinha uma única vaga, eu dei sorte que passei nessa vaga, para engenheiro de segurança do trabalho. Agora no Senado é uma vaga só, mas sempre tem. Quem gostar da área, eu recomendo. Mas o serviço público é complicado? Pessoal, não tem nada simples em lugar nenhum. E o serviço público, ele pode ter ali algumas complicações por um lado, mas ele tem outras coisas que talvez valha a pena. Por exemplo, estabilidade no emprego. Para quem é concursado, ter estabilidade do emprego numa economia totalmente estável como a nossa, isso como diz lá em Portugal, uma mais-valia, né? Outra questão, o serviço público, ele te oportuniza, talvez mais capacitação do que, às vezes, uma empresa privada. Eu, por exemplo, estou agora encerrando um doutorado, eu fiquei 4 anos de licença só para estudar. Eu estava em Portugal, não é? Esse tempo todo estudando. Uau, então, acho que vale a pena, acho que vale muito a pena. E depois, tem muito o que ser feito no serviço público. Então, se as pessoas gostam de se desafiar, de aprender algo novo, de ensinar algo novo, de interagir, né, de construir uma história profissionalmente enriquecedora, é um desafio que vale muito a pena. Eu recomendo, eu gosto muito de ser servidor público, gosto muito de ser engenheiro de segurança do trabalho na Assembleia de Goiás e, bom, eu recomendo, talvez eu seja suspeito para falar, mas tem muitos desafios a serem vencidos. E é aquela história, faz o concurso, passa e vem para cá para a gente aumentar o nosso time.
Queria aqui recomendar, depois se você puder dar um apoio também na divulgação, como eu estava dizendo, nós vamos ter agora, no final de outubro, o 9º Congresso Internacional de Saúde Mental no Trabalho. Esse congresso é feito aqui em Goiânia, ele é da responsabilidade do Fórum de Segurança e Saúde no Trabalho, do Estado de Goiás, que é coordenado pelo Ministério Federal do Trabalho, mas que conta com a participação de várias entidades, inclusive a AGEST, que é a Associação Goiana de Direito de Segurança do Trabalho, faz parte dessa coordenação, e é um debate muito atual. São profissionais do Brasil, de fora do Brasil, que vão participar, Portugal, da França e outros países, e do próprio Brasil. E lá nesse congresso eu vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre riscos psicossociais no trabalho, que vai ser inclusive a última palestra no dia 28 de outubro. Também lá em Pernambuco nós vamos falar um pouco sobre isso também. Então é isso, eu não sei se eu já estou nas considerações finais, se me orienta aí. É isso, Sampaio, né? Eu queria continuar falando aqui, porque o assunto está muito bom, eu gostei dessas oportunidades que você trouxe aí, né? Tem os pós e os contras também, mas é assim em todo lugar, né? Não existe só bônus ou só ônus, né? E a diferença quem faz somos nós. Não importa onde você esteja, o importante é o que você está fazendo, né? Com a oportunidade que veio para suas mãos. E aí o Michael complementou quando você falava do concurso aí, né? Que o salário chega até 26 mil reais, né? Então, assim, claro que a gente não faz segurança do trabalho só pensando no dinheiro, mas também a gente não é ser de luz, a gente precisa de dinheiro, né? E um salário de 26 mil reais é razoável, né, gente? É como dizem alguns colegas, dinheiro não traz felicidade, mas paga boleto. Exatamente, te dá o acesso, né? Para você estar no ambiente e ser mais, digamos assim, satisfeito. Porque eu costumo dizer, Sampaio, que feliz nós já somos. Nós estamos vivos, nós estamos saudáveis, né? Nós temos tudo que um ser humano precisa para ser feliz. A satisfação, a gente tem a obrigação de correr atrás. Então, todos os dias a gente acorda, tem um lindo dia aí para correr atrás, para a gente ser mais satisfeito. Inclusive, passar num concurso público desse, né? Se assim for o desejo de cada um de nós. O Ivan Cunha colocou aqui, assim, um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina mostra que existe cerca de 2.000 suicídios por ano, em média, devido à depressão decorrente de doenças psicossociais no Brasil. É verdade. É uma triste realidade, né? Assim, tudo que a gente falou hoje no Café com Segurança, ele trouxe aqui, né, essa contribuição para finalizar. É uma realidade, infelizmente, a gente sabe que existe e a gente não pode negligenciar. Então, por mais Café com Segurança como esse, por mais profissionais como o Sampaio, como todos vocês que estão aqui, né, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Nós não podemos ficar acomodados esperando que o governo faça, que a organização faça, né? A gente precisa fazer a nossa parte, gente. Então, vamos mover os nossos pés. Mais uma vez, eu volto à frase, Sampaio, do início do nosso café, né? O que nos fez chegar até aqui não vai nos fazer chegar até ali. Então, o que a gente precisa fazer, nós como prevencionistas, como profissionais, para a gente chegar onde a gente deseja, né? O que eu posso fazer, não é o que o outro pode. Eu não posso ordenar que o outro faça, é o que eu faço, né? Então, vamos fazer a nossa diferença. Sampaio, por favor, suas considerações finais, porque você precisa trabalhar. Eu também tenho uma reunião agora. E também toda a nossa audiência que está aqui, eu sei que está esperando finalizar o Café com Segurança para poder seguir os compromissos dessa sexta-feira maravilhosa. Com certeza, 10 segundos, é rapidinho. Eu só agradecer aí pela oportunidade, mais uma vez, aos colegas que acompanharam, e dizer que, por exemplo, essa questão dos riscos psicossociais, eu encaro isso como um desafio muito sério. Eu me debrucei muito sobre isso, e eu sempre costumo dizer o seguinte: olha, como é que você avalia ruído? Você vai lá, pega um dosímetro e mede o ruído, vai lá, mede o calor, vai lá, pega uma bomba e mede a concentração de um poluente no ambiente. E como é que você avalia risco psicossocial? Não tem equipamento para medir estresse, viu, gente? Não tem equipamento para medir fator de risco psicossocial. Tem metodologias. Eu tive a sorte de contar com o apoio do professor aqui da UNB, o Emílio Facas, um abraço para ele, que também é meu co-orientador. E nós fizemos a avaliação de risco psicossocial no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, aqui na Assembleia de Goiás, que compõe a minha tese. E a gente usa a metodologia para, no final, fazer uma classificação desses riscos. Isso é muito interessante. Eu vou tratar disso nesse Congresso Internacional
aqui em Goiânia e talvez lá também em Recife. Mas a gente não tem como fugir dessa realidade. A gente precisa fazer a prevenção daquilo que é real. E se isso faz parte da minha realidade, eu tenho que encontrar uma forma de enfrentar essa situação. Então, mais uma vez, obrigado a todos, um abraço aos colegas, profissionais de segurança do trabalho de serviço público, de serviço privado, e aqueles que não estão nem num nem no outro, mas que vão entrar amanhã ou depois. E estamos aí para uma eventual nova oportunidade. Perfeito, Sampaio, eu te agradeço imensamente, né, por 2 vezes estar aqui no Café com Segurança transmitindo conhecimento, foi muito bom. Quero te dizer que as portas continuam abertas, quando quiser voltar, né, e quando a gente quiser falar algo de serviço público, sem dúvida, é você que vai estar aqui, né, para poder estar falando, estar trazendo esse conhecimento. Te agradeço imensamente, desejo sucesso aí na sua caminhada, na sua jornada, e a gente vai se conhecer pessoalmente lá no Conect, né, assim como tem muita Com gente certeza. que está nos acompanhando aqui e a gente vai se conhecer lá no Conest. E quero dizer, gente, que lá no Conest vai ser o primeiro café com segurança presencial. Olha que maravilha! A gente vai poder tomar café presencial. Vou querer estar lá. Vou levar minha xícara. Leve, exatamente. A gente vai tomar café à vontade, construir network, trocar conhecimento, né? Vai ser muito bom, muito enriquecedor. E agradeço a todos vocês que tomaram café aqui conosco, o Laércio, o Maico, contribuindo demais. Em breve o Maico vai estar aqui, a gente vai fazer origami ao vivo. Vai ser um desafio enorme, gente. Mas a gente vai aprender e, né, vai com certeza trazer um grande benefício. Vou mandar um abraço aqui. Vou mandar um abraço aqui pro meu amigo lá em Portugal, que acabou de entrar aí, o José Luiz, mandou um abraço aqui, Pinto, está nos acompanhando. É o presidente da ordem? Se for ele, ele também é meu amigo, eu o conheço. Não, é o José Luiz, que já não aparece aqui bem para mim, mas acho que é o José Luiz Pinto. Se você conseguir verificar aí. Aqui já não. Não dá para eu ver aqui quem é, mas assim, tem um Luiz também lá de Portugal, que é o presidente da Ordem dos Engenheiros Técnicos, que não, também mas não é ele, não. é meu amigo. Não é esse não, né? Pois é, mas de qualquer forma é Luiz, é de Portugal, seja muito bem-vindo, colegas, né? Muito bom ter vocês aqui. Eu estava falando do Hércules Medeiros, lá do Piauí, que sempre nos acompanha, incentiva também o Café com Segurança, muito bom. Presidente da Associação. Enfim, Silvânia, minha estrategista, Jéssica também, que faz parte do time aí. Sejam todos muito bem acolhidos aqui. Oi? É o José Oliveira Pinto, que é um amigo lá de Portugal. Pronto. O Rodrigo, o Fábio Neves, muito bom, gente, ter tido a oportunidade, né, nessa manhã de sexta-feira, de tomar café com segurança com todos vocês. Semana que vem tem mais café com segurança, por incrível que pareça, a gente bateu muito nos fatores psicossociais. Vai ser uma psicóloga que vai estar aqui, ela vai estar trazendo técnicas novas. Eu tive um bate-papo com ela ontem, fiquei assim maravilhada com as técnicas que ela utiliza, inclusive no SESMIT, né? Então, eu vou estar divulgando, Sampaio, aqui o Café com Segurança da próxima sexta-feira. Então, vocês organizem para estar ao vivo, porque é muito bem provável que ela vai aplicar técnicas aqui. Vai ser um café bem enriquecedor, como esse que foi hoje. Obrigada, gratidão a todos vocês. Excelente sexta-feira e até semana que vem no nosso próximo Café com Segurança. Muito bom dia, Sampaio, e até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Bom dia a todos.